Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dênio do projeto Monte Seu Pedal e estamos aqui para mais uma aula que tem como intuito compartilhar conhecimento para te ajudar a montar seu próprio pedal. E hoje nós vamos falar sobre manutenção de potenciômetros. Por que eu decidi falar sobre esse tema? É fato que os potenciômetros são os componentes, os dispositivos eletrônicos que mais estão em contato com os guitarristas, né? Por exemplo, quando você quer controlar o volume de sua guitarra, o que você faz? Você mexe o potenciômetro. Ou quando você quer mudar o timbre dela, né? Deixar ela mais grave, mais aguda. Então tá aqui, deixa eu botar aqui, enquadrar. Quando eu quero regular o volume, né, eu vou mexer nesse botãozinho aqui que gira, né, e essa coisinha aqui é justamente um potenciômetro, se você não sabe. Se eu vou controlar o médio, o agudo, o grave, tudo isso pode ser feito através de um potenciômetro. E como você sabe, esse potenciômetro é muito utilizado. Estou sempre, praticamente todas as vezes que eu vou tocar guitarra, eu vou pegar, vou tocar, vou utilizar um potenciômetro. Aqui no pedal também do mesmo jeito, né? Se eu for modificar aqui o volume, se eu for fazer os controles do meu pedal, eu faço através de potenciômetros, que são esses dispositivos que eu estou colocando a mão aqui nesse momento. E o que é o potenciômetro? O potenciômetro é o dispositivo que nos ajuda a controlar nosso sistema, seja controlar um volume, seja controlar um efeito de um pedal. E por esse motivo ele é muito utilizado e claro que tudo que é muito utilizado tem uma vida útil e ele pode apresentar muitos defeitos, né? Então por isso eu decidi criar esse vídeo para compartilhar conhecimento para você, como você pode aí fazer manutenção nos seus potenciômetros. O que é essa manutenção, né? Existem dois tipos, basicamente, de manutenção. Sempre que a gente falar de manutenção em qualquer área da vida, existem dois tipos. Existe a manutenção preventiva. O que é essa manutenção preventiva? Como o próprio nome ele induz, né? Ele é uma manutenção de prevenção. Ou seja, é uma manutenção que eu faço antes de dar algum problema. Quando eu pego ali alguma coisa que eu quero dar uma manutenção preventiva, o aparelho ou dispositivo ele não está em problema ainda. Ele está em funcionamento, mas eu vou tomar algumas atitudes, fazer algumas coisas para que ele não entre em problema, para que eu não tenha que fazer o segundo tipo de manutenção, que é a manutenção corretiva. A manutenção corretiva já é o que ela induz aqui a gente a entender, que é uma manutenção para correção, certo? Então a manutenção para correção, o que significa? O meu aparelho já deu problema e agora eu vou ter que corrigir esse problema, né? Ou seja, eu vou ter que parar ele, vou ter que parar a minha guitarra se o potenciômetro dela estiver com problema, vou ter que parar ela, vou ter que fazer manutenção porque ela não está mais funcionando. E nesse vídeo nós vamos falar dos dois tipos de manutenção, tanto atitudes que você pode tomar para fazer uma manutenção preventiva, quanto atitudes que você pode tomar para fazer uma manutenção corretiva. O que acontece? Basicamente, quais são os sinais e evidências, vamos dizer assim, sinais e evidências de que eu preciso fazer uma manutenção nos meus potenciômetros. O que acontece muito, é muito comum acontecer a seguinte coisa: o potenciômetro ele começa a arranhar, eu vou mexer nele, eu vou controlar o meu volume, fazer alguma coisa no potenciômetro e ele começa a dar um chiadozinho, é muito comum. Então o primeiro sinal é ele estar arranhando, né? Por que isso acontece? Deixa eu mostrar aqui para você como é que é basicamente o funcionamento do potenciômetro, né? Esse dispositivo aqui é o potenciômetro. E se aqui é um potenciômetro bonitinho, né? Acabei de comprar ele, nunca foi usado, então bonitinho ele está assim. Agora, se eu abrir ele, se eu tirar todas as partes dele e abrir, eu vou ter essas quatro partes aqui. E o que são essas quatro partes, né?
Aqui é a trilha do potenciômetro, é aqui onde tem a resistência dele, né? E o que é que faz eu pegar o contato móvel aqui dele, né? Esse contato central é o contato onde eu tenho uma resistência variável. E o que faz eu ter resistência variável é justamente eu ter um contato móvel que gira, né? Ele se move aqui ao redor dessa trilha, me gerando infinitos valores aí de resistências, né? Então, é muito comum acontecer o seguinte, acontecer de alguma poeira chegar aqui nessa trilha, e aí quando eu vou passando aqui, ó, o contato móvel através dessa trilha, é muito comum que ele apresente esse arranhado, nessa sensação de que tem areia ali, sujeira no meu potenciômetro. E a próxima evidência que acontece, que me mostra que eu preciso fazer uma manutenção no meu potenciômetro, é o volume estar instável. Volume ou controle instável. Eu destaquei volume porque é mais comum a gente ver esse problema em controles de volume. E o que é esse volume ou controle estável? É quando, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas se você já tem uma longa estrada aí tocando guitarra, você com certeza já se deparou com a seguinte situação. Você regula ali seu instrumento, né, e quer regular o seu volume, né? Por exemplo, eu quero aumentar o meu volume. E aí eu vou girando o potenciômetro aos poucos e o volume vai crescendo. O volume vai aumentando, eu vou girando o potenciômetro, só que chega um momento que o volume simplesmente fica bem baixinho. O meu volume simplesmente não responde mais o meu potenciômetro. Aí o que eu faço? Eu aumento o volume da minha caixa, do meu amplificador, para que eu consiga escutar bem a minha guitarra tocando. Só que do nada, exatamente do nada, a gente dá um toquinho ali no volume, ou às vezes nem precisa dar um toquinho no potenciômetro, simplesmente estoura o som. Pá! Sai aquele som todinho de uma vez que você estava regulando no potenciômetro e não estava chegando. E o que é que... Essa é uma evidência de que o seu potenciômetro está precisando de uma manutenção, né? Ou a terceira evidência é que simplesmente não sai nada na guitarra ou no pedal. Simplesmente você não escuta nada. Você mexe ali no volume, não sai nada, não escuta nada. Você mexe no volume do seu pedal e não acontece nada. Então, esses são sinais que me mostram que eu estou precisando fazer uma manutenção nos meus potenciômetros. Esses problemas são o que é que causa, né? Vou até botar aqui. Quais são as causas? Quais são as causas desses problemas? As causas desses problemas são oxidações. Então, aqui nessa trilha, né? Aqui nessa trilha, ela pode sim ocorrer oxidação. E a oxidação pode ser causada por quê? Por umidade, né? Pode ser que entre umidade aqui dentro dessa trilha, e se ela ficar ali por muito tempo, pode oxidar. E ela oxidando, ela vai prejudicar o funcionamento do potenciômetro. Outro problema que é muito comum é entrar poeira aqui dentro, né? Porque o potenciômetro, ele tem aberturas, ó. Aqui dentro, né, você vai ver que aqui é uma abertura que dá acesso a essa trilha. Então, é muito comum de entrar poeira aqui dentro e causar um desses três problemas. E outro problema é o famoso mau contato, né, que todo mundo fala. Ou a gente pode chamar de solda fria também. Solda fria. Para a gente entender, partir para as formas, né, de resolver esse problema, as formas de manutenção, para a gente partir para elas, eu acho interessante a gente entender o princípio. E qual é esse princípio? O princípio é entender que
o potenciômetro, ele tem um funcionamento mecânico e elétrico. Mais na frente você vai entender por que eu estou dando ênfase a isso. Porque o que é um princípio mecânico, né, de atuação? Ele tem um princípio mecânico justamente porque ele funciona através de um giro mecânico, né, que tem aqui, ó, a gente tem um eixo que gira e faz movimentar e mudar a resistência desse ponto central aqui do potenciômetro, né? Então ele tem um princípio mecânico, mas a gente não pode esquecer também que ele é um dispositivo, um componente elétrico. E aí, quando a gente for fazer manutenção nele, eu já vi muita gente errando porque considera o potenciômetro apenas como um dispositivo mecânico e acaba utilizando ferramentas ou meios mecânicos de manutenção e acaba esquecendo que ele também é um dispositivo elétrico e eu não posso simplesmente levar em consideração que ele tem um funcionamento mecânico. Existem 3 procedimentos para a gente fazer manutenção dos potenciômetros. Eu vou falar para vocês aqui. Os procedimentos para manutenção. São 3 coisas que você pode fazer para fazer manutenção e para cada uma delas eu vou dizer se ela pode ser feita para uma manutenção preventiva, ou seja, eu vou prevenir que o meu problema aconteça, ou se é aquela atitude, aquele procedimento é para uma manutenção corretiva, ou seja, para corrigir um problema que já aconteceu. Então, o primeiro procedimento é eu limpar a trilha. Limpar a trilha. E mais na frente eu vou destrinchar como que eu posso fazer para limpar a trilha. O segundo procedimento é eu refazer as soldas. Refazer as soldas de conexão do potenciômetro. E o terceiro procedimento é eu simplesmente ter que trocar o potenciômetro. Por que eu acho importante listar aqui esses 3 procedimentos para manutenção? Porque normalmente muita gente já parte logo para esse procedimento aqui. Infelizmente, o cara perde dinheiro, acaba perdendo, né, a oportunidade de recuperar seu potenciômetro por falta de conhecimento, porque ele não sabe que ele poderia apenas limpar a trilha ou apenas refazer a solda. Ele já vai para a última opção, que é trocar o potenciômetro, né, ter que comprar um potenciômetro novo e trocar. Então vamos lá destrinchar cada um desses procedimentos, né? O primeiro, que é limpar a trilha. Primeiro procedimento, que é limpar a trilha. Como é que a gente, primeiramente, que tipo de manutenção é essa? É preventiva ou corretiva? Então, para eu limpar a trilha, ele pode ser preventivo e pode ser corretivo também. Por quê? Eu posso simplesmente limpar essa trilha aqui antes da poeira chegar, antes de ter a poeira, antes de começar a ter poeira. Então, eu posso tomar atitudes para que, com o mínimo de poeira que já esteja ali na trilha, eu expila como é, amor? Eu faça com que a poeira seja expelida daqui e não chegue a dar problema, né? Ou simplesmente eu já tenho o meu potenciômetro dando problema, dando aquele arranhado, né? E aí eu vou fazer um procedimento para fazer essa limpeza. Para fazer a limpeza das trilhas, você vai utilizar dois materiais, né, 2 substâncias. A primeira é o limpa-contato elétrico e eletrônico, né, que é uma substância específica para contatos elétricos e eletrônicos, né? E a outra que você pode utilizar também é o álcool isopropílico, certo? Então eu vou colocar aqui para você as 2 substâncias que a gente pode usar, né? Usar limpa contatos elétricos ou o álcool isopropílico.
Aí, o que é que acontece? Agora vem aquela questão de eu ter falado, ter insistido em falar que o potenciômetro ele tem uma característica mecânica e elétrica. Mecânica e elétrica. Por quê? Porque eu já vi muita gente utilizando uma substância que eu vou até colocar aqui em vermelho. Eu vou até colocar em vermelho e vou botar assim. Não aconselho. Não aconselho, não estou proibindo aqui, não estou dando a palavra final, porque eu vejo que existe muita divergência na internet quanto a isso. Então, não aconselho utilizar WD-40 ou similares. Então, tá aqui, ó. Eu não aconselho utilizar WD-40 ou similares. Por quê? Eu já vi gente na internet utilizando ele e mostrando, lendo as características do WD-40. E algumas, quer dizer, todas as características do WD-40 se encaixam para limpar o potenciômetro. Porque ele fala lá, ele serve para limpar contatos móveis, para diminuir o atrito, para limpar oxidações. E realmente todas essas características existem no potenciômetro. Mas qual que é o problema? As pessoas que leem isso, que utilizam, né, acabam se esquecendo de que ele é mecânico, mas ele também é elétrico. E o que é que acontece? Quando a gente utiliza o WD-40, né, o WD-40 é uma substância oleosa, né, e quando eu coloco o WD-40 aqui no potenciômetro, ele acaba criando uma crosta, né, em cima da trilha, porque quando você passa o WD-40, não sei se você já viu, você passa ele e ele fica, né, ele não desaparece. Essa é uma das maiores diferenças do WD-40 e o limpa-contatos elétricos, né? Por quê? O limpa-contatos elétricos, quando você passa ele passa na trilha, ele passa aqui pela trilha, deixa eu colocar aqui, ele passa aqui pela trilha, jogando a poeira para fora, e ele evapora, rapidamente ele evapora, você espera ali 1 minuto, no máximo, ele já tem saído toda a substância dele, ele faz a função dele e vai-se embora. O problema do WD-40 é que, quando a gente passa ele, o óleo do WD-40 fica aqui, ao redor da trilha, e quando vem uma poeira nova, ele até limpa aquela poeira antiga, né? Então, por um tempo ele vai funcionar. Mas aí quando vem uma nova poeira nele, ela vai grudar, né? Acho que você já entendeu, já imaginou aí o que acontece, né? Qualquer substância oleosa que você joga uma poeira, ela fica lá e para tirar acaba sendo mais difícil. Então, no curto prazo, o WD-40 pode até funcionar, mas no longo prazo ele vai acabar piorando o seu potenciômetro, na minha opinião. Eu antes de fazer esse conteúdo, eu pesquisei bastante na internet, vi que existia essa divergência, né, entre luthiers grandes do mercado. Então é por isso que eu não estou proibindo aqui, não estou dando a última palavra, mas eu simplesmente não aconselho, porque esse argumento foi o que mais me convenceu, né? Esse de que no longo prazo ele vai piorar teu potenciômetro, porque vai grudar a poeira que pode vir futuramente. Então, não aconselho utilizar WD-40. E é proibido, definitivamente proibido, utilizar álcool comum, né? Eu falei exatamente sobre o álcool isopropílico, né? E aí você pode perguntar, por que eu não posso usar o álcool comum? Eu até tenho aqui um álcool comum. E qual o problema do álcool comum? Porque é justamente aquela questão do princípio do potenciômetro, né? Ele tem o princípio mecânico e elétrico. E às vezes a gente acaba focando na parte mecânica, na concepção dele ser um dispositivo realmente mecânico, mas ele também é elétrico. E qual o problema do álcool normal, né? Desse álcool comum aqui que a gente utiliza em casa? É que ele possui uma grande quantidade de água.
E a gente sabe que eletricidade e água não se dão muito bem, né? Aqui, por exemplo, ó, todo álcool tem essa nomenclatura aqui, né, de 46 graus e NPM. Aí tem até aquele álcool 70 que está sendo muito divulgado nesses últimos dias. E o que é isso? Eu fui pesquisar, né, o que era esse 46 graus e NPM. Isso aqui é o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, se não me engano. E o que acontece? Esse 46 indica que 46% desse, em gramas, né, em peso, é de álcool, e os outros 54% é de água. Ou seja, a gente tem uma porcentagem muito alta de água, e se eu for utilizar isso no meu potenciômetro, em um dispositivo eletrônico, né, e ligar com a presença da água ali, pode acabar danificando, causando um curto no meu sistema, né, no meu circuito. Então, não utilizar álcool comum, só mais uma vez, utilizar apenas limpa-contato elétrico e álcool isopropílico. Outra proibição é proibido utilizar, limpar, né? Limpar com água e sabão. Eu sei que eu já vi muita gente na internet também limpar placas, circuitos com água e sabão, mas eu não aconselho você que está iniciando fazer isso. Por quê? Porque normalmente são pessoas que conhecem, que sabem todos os componentes, pessoas bem mais experientes, que sabem todos os componentes que estão ali. E na maioria das vezes a gente não precisa limpar com água e sabão, né? Você tem que conhecer cada um dos equipamentos que estão ali para você tirar os que não podem ter contato com água, com sabão. E com certeza, antes de ligar, você vai ter que garantir que está totalmente secado, que não tem nenhuma partícula de água ali na placa, certo? Outra coisa muito importante é que você não precisa limpar o potenciômetro aqui passando na parte de cima, né? Recentemente eu vi um cara, né? O cara estava falando que estava dando manutenção no instrumento dele e ele estava colocando o limpa-contato na parte de cima do potenciômetro, né? Ali na parte onde a gente mexe, controla o volume. E ali, infelizmente, aquilo ali não está servindo quase de nada. Você está só gastando o seu material e não está surtindo o efeito que você quer. Agora eu vou mostrar para você como aplicar o limpa-contatos elétricos no potenciômetro, né? Vou mudar a câmera aqui para ficar com a visão melhor. Então, o potenciômetro, né, que é esse dispositivo aqui, ele sempre tem um acesso, né, à trilha dele, acesso de entrada à trilha. Deixa eu mostrar aqui para você. Por algum buraco. Vai ter algum buraco que vai dar acesso à trilha, né? A maioria das vezes é esse buraco que fica aqui perto dos contatos elétricos, né? Ó. E também tem aqui ao lado, né? Então nós temos esses dois locais de acesso à trilha. Então o que você vai fazer? Vai pegar aqui o limpa-contatos elétricos, colocar essa extensão aqui, né? Essa extensãozinha nele, porque aí ele direciona melhor o fluxo. Dá uma mexida, né? Uma agitada aqui e direcionar aqui o bico do jato, né? No acesso à trilha. E aí eu venho aqui e dou uma xiringada. Venho aqui do lado também, outra xiringada. E movimento aqui, giro o meu potenciômetro. Quantas vezes eu vou girar? Até seu dedo cansar. Até dar uma cãibra aqui na sua mão, você vai girar. E aí o limpa-contato já está fazendo seu efeito. Ele já expeliu ali a poeira, né? E o resto que tiver de expelir, esse movimento vai fazer o trabalho. Na maioria das vezes, você não vai precisar retirar o componente,
né? Como eu estou fazendo aqui, como eu estou mostrando, né? A maioria das vezes você vai ter o componente ali numa placa, no circuito, no caso na guitarra, e você nem precisa ali retirar o componente. Então por isso eu vou colocar um vídeo para vocês. Recentemente eu comprei uma guitarra e uma das primeiras coisas que a gente deve fazer quando comprar uma guitarra nova é justamente fazer essa manutenção nos potenciômetros, que a gente não sabe como é que estava antes, né? E eu aproveitei esse vídeo, né? Aproveitei e gravei para vocês eu fazendo essa manutençãozinha preventiva nos meus potenciômetros. Então segue aí o vídeo para vocês. Então, pessoal, vou fazer uma manutenção aqui básica, né, de potenciômetros. Basicamente eu vou fazer uma limpeza dos contatos, né, utilizar um limpa-contatos. Essa guitarra aqui eu peguei, nunca abri ela, então não tenho nem ideia do que eu vou encontrar aqui quando eu abrir. Mas vamos abrir, né? O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui as cordas, primeiramente, né? Vou tirar todas as cordas. Inclusive está até precisando fazer uma troca dessas cordas aqui, porque do jeito que eu peguei eu estou usando. Vou tirar os escudos, né? Tirar esses parafusos aqui. Eu acho que vai ter que tirar esses parafusos aqui também. E vamos ver o que dá, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte. Vou mostrar aqui para você como você pode, na sua própria casa, aí, fazer uma lubrificação, né? Tirar aquele rangido, aquele arranhado do potenciômetro, né? Ou às vezes o volume chega no máximo, ou então você bota o volume, ele vai aumentando, depois do nada ele para, aí você dá um toquinho, uma mexidinha, ele volta com tudo, né? Dá aquele susto até. Então vou mostrar para você uma dica simples, né? De algo que pode resolver, né? Não quer dizer que em 100% dos casos isso vai resolver, mas pode resolver. Se você fizer isso, é uma coisa simples que vale muito a pena fazer esse teste, né? Então eu tirei já as cordas aqui da minha guitarra, tirei os parafusos do escudo, e no caso dessa guitarra, eu acredito que a maioria delas vai ser assim. Elas vão estar os próprios captadores, os próprios potenciômetros e a chave seletora vai estar já no próprio escudo, né? Então ela não precisa tirar cada componente aqui, não é nada tão difícil assim, né? Só tirar, basicamente até aqui eu só tirei parafusos. E então a gente tem aqui, ó, os 3 captadores, né? A parte de baixo dos captadores. Aqui a chave seletora, né? A chave seletora aqui e os 3 potenciômetros desse lado. O que você vai fazer? Você vai procurar, deixa eu pegar aqui um potenciômetro, pronto, aqui um. Então todo potenciômetro ele tem esse buraquinho aqui, né? Que fica que dá acesso à parte interna do potenciômetro, né? Então você vai sempre procurar por esse buraquinho aqui, ó, tá vendo? Ou esse buraquinho aí, ou esse buraquinho aqui do lado. Do lado normalmente tem um chanfro, né? Os potenciômetros normalmente tem um chanfro aqui, ó, né? E ele também tem um buraquinho que dá acesso à parte interna, né, do potenciômetro. E o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o limpa-contato, né? Vai colocar essa parte aqui, né? Esse biquinho aqui, que é para dar mais precisão na hora que você não aplique, né? Dá mais precisão no aplique. E você vai procurar esse buraquinho, direcionar aqui, ó. Direcionar para ele e dar uma xeringada, uma leve xeringada, né? Aqui dentro, depois outra aqui. E o próximo passo é girar o potenciômetro até cansar a mão, até dar cãibra na mão, né? Que é justamente para garantir que todo o potenciômetro, toda a trilha, né, receba aí o limpa-contato, né, e possa expelir ali toda a poeira, qualquer sujeira que esteja na trilha de carvão e acaba gerando esse efeito, né, de arranhado e tal do potenciômetro. Então vou aqui, ó, os meus 3 potenciômetros estão aqui, vou procurar aqui uma posição que eu possa encontrar aqui a parte aberta deles, ó. Por exemplo, eu vou começar com esse daqui, ó. Então eu já vi que aqui
dá para eu colocar por aqui, ó. Então eu vou lá, ó, dou uma xeringada. Aqui nessa parte também, ó, pelo buraquinho aqui, ó. Não precisa nem muito, é só um pouquinho. E aí a gente começa aqui a girar aqui, ó, o potenciômetro, né? Eu estou fazendo basicamente, ó, girando aqui o potenciômetro. Vou deixar aqui nessa posição, justamente para não escorrer aqui para o lado, né? Acabar perdendo parte do limpa-contato, né? Então estou aqui girando aqui o potenciômetro, todo para um lado, todo para o outro. A gente já vai até sentindo ele mais mole, ele mais com menos atrito, né? Quando der câmbio é porque é a hora de parar. Lembrando que não precisa, não adianta de nada eu tirar aqui o knob e jogar aqui na parte de cima, eu só vou estar gastando o meu contato elétrico, o meu limpa-contato, porque não faz diferença nenhuma, na verdade, aqui essa parte de cima, né? Já dá para sentir aquele muito mais suave. Então, pessoal, resumindo, como a gente deve aplicar, né? Como aplicar, no caso, o limpa-contatos ou o álcool isopropílico, né? Ele, primeiramente, que é ideal que você use preventivamente. Ideal usar preventivamente, antes do seu aparelho dar problema, do seu dispositivo dar problema. Agora, se ele começar a apresentar aquele arranhado, você pode fazer esse procedimento que eu mostrei na guitarra. Normalmente, a gente não precisa retirar o componente. Retirar o componente, certo? Então, dá para fazer isso com o próprio aparelho. Não precisa retirar totalmente o componente para fazer essa manutenção. E por último, o último aviso é que nunca faça esse procedimento com... Estou escrevendo aqui, vocês estão nem vendo. Nunca faça esse procedimento com o aparelho ligado. Eu vou até colocar aqui em negrito. Vou colocar também em vermelho. E ainda vou colocar em totalmente maiúscula para que nunca aconteça de você fazer esse procedimento. Nunca faça esse procedimento com o aparelho ligado, porque você pode danificar o seu aparelho e, mais importante, você pode até levar um choque, né, e sofrer algum acidente, né? Então nunca faça isso com o aparelho ligado, sempre o aparelho totalmente desligado, e aí você faz essa manutenção. Voltando aqui nos nossos procedimentos, né, de manutenção, o nosso segundo procedimento, eu acabei de falar do primeiro, que é limpar as trilhas, o segundo é refazer as soldas. Então, o que é esse procedimento, né, de refazer as soldas? Refazer as soldas. Deixa eu botar aqui o 2, pronto. Refazer as soldas. Então, refazer a solda é basicamente eu retirar a solda daquele componente e refazer ela. Esse procedimento, ele é preventivo também, ou seja, eu posso de tempos em tempos abrir meu circuito, dar uma olhada lá na minha solda, como é que está, se ela já é uma solda que está com uma aparência bem velha, bem desgastada, às vezes rachada, e aí eu posso retirar aquela solda e refazer, né? Justamente para evitar de que um problema possa acontecer e eu ficar na mão. Ou pode ser também um procedimento corretivo, ou seja, o meu
potenciômetro deu um problema, eu já fiz o passo 1, mas não resolveu, eu posso partir para o segundo passo, que é refazer as soldas, e com o intuito de corrigir esse problema. Para fazer isso, eu vou precisar basicamente de três materiais. Vou precisar do ferro de solda, né? Esse aqui é o ferro de solda que eu utilizo, de 30 watts. Vou precisar de um sugador de solda e vou precisar também da solda e do álcool isopropílico, né? Como é que eu vou... Deixa eu até escrever aqui materiais utilizados. Materiais necessários. Ferro de solda, sugador de solda, estanho, álcool isopropílico. E o passo a passo que eu vou fazer neste caso é, primeiramente, eu vou limpar o contato com álcool isopropílico. Então eu vou limpar meu contato com álcool isopropílico. Depois eu vou fazer o procedimento de retirar a solda. Depois eu vou limpar o contato. Limpar o contato que já está sem a solda e vou refazer a solda, né? Então, basicamente, esse é o procedimento quando eu estiver fazendo. E, mais uma vez, eu gravei um vídeo onde eu mostro ali, não com potenciômetro, é outro dispositivo, mas o procedimento é o mesmo, né? De retirar a solda, de limpar com álcool isopropílico. Vou até mostrar um truquezinho que eu faço para fazer a limpeza do álcool com álcool isopropílico. Vou retirar a solda, limpar o contato e vou refazer a solda. Então segue o vídeo para vocês. Então vou mostrar aqui para vocês o processo de refazer uma solda. Para isso eu vou utilizar como exemplo essas soldas aqui que eu já vi que eu tenho que refazer porque elas estão, você pode ver aqui que elas estão bem já antigas, né? Solda muito antiga, com aspecto meio fosco, né? E já vale a pena a gente fazer uma troca de solda aqui. E o primeiro passo, né, eu vou fazer uma limpeza com o álcool isopropílico. Vou mostrar para você como que você pode fazer sem ter aquela escova. O ideal é utilizar uma escova antistática, né? Você joga aqui o álcool isopropílico, e utiliza uma escova antistática para passar aqui. Caso você não tenha, você pode fazer o seguinte, vou mostrar para você aqui. Você pode utilizar um papel toalha, né? Esse papel toalha de cozinha, né? E ele tem uma resistência boa, né? À água, ao líquido, né? E ele não vai esfarelar como qualquer papel, né? Papel higiênico, por exemplo. E aí eu vou tirar um pedacinho dele, um pedaço desse tamanho aqui, mais ou menos. Vou fazer uma bolinha com ele. Bolinha assim. E vou utilizar aqui um alicate de bico para segurar o papel. E assim eu possa fazer aqui, esfregar, né, nesses pontos que eu quero limpar e quero refazer a solda. Não preciso passar em toda a placa, basta passar ali nos pontos onde eu estou querendo fazer a limpeza, né. Então eu venho aqui, ó, coloco álcool aqui no próprio papel, e venho aqui na placa e passo aqui na região onde eu quero refazer a solda, né. A gente vem aqui esfregando como se estivesse lavando mesmo, né? Só que utilizando o álcool isopropílico, né? Então tá aí,
terminei aqui de passar o álcool isopropílico nessas soldas, né? Fez uma limpeza ali por cima, né? E não ficou ali esfarelado os pedaços de papéis, né? Aqui. Agora, para retirar a solda, o que eu vou fazer? Eu vou esquentar essa solda que está aqui e utilizar o sugador de solda, né? Vou esquentar, vai derreter essa solda e utilizar o sugador de solda. Só que aí vai mais uma dica, né? Como essa solda já é muito antiga, dá para ver pelo aspecto dela, a gente pode usar um pouco de solda nova, como se estivesse ressoldando ali, para ajudar a amolecer essa solda, porque ela aqui está, já deve ter sujeira, né, gordura aqui ao redor, e vai demorar muito, né, ser mais difícil para que a solda derreta e pode até sujar ali, né, grudar essa sujeira na ponta do ferro de solda. Então eu venho aqui, coloco um pouco de solda no ferro de solda, e aí essa solda já derreteu a solda lá, ó. Então eu venho aqui com o sugador e puxo. Você vê que já saiu quase 90%. 90% aqui já saiu, né? Venho aqui só mais um pouquinho para dar uma limpeza. E basicamente tirei toda a solda. Ó. Vou mostrar para você como é que ficou aqui, ó. Então você pode ver que saiu toda a solda, né? Ó. Ele está completamente livre, essa perna dessa chave, né? E aí você vai repetir o mesmo processo em todos os outros pontos, né, do seu dispositivo. E agora o próximo passo para refazer a solda é colocar a solda novamente, né, para que ela fique brilhosinha e tal, um aspecto mais para que essa solda possa ficar melhor. E aí a gente vem aqui, aquece um pouco aqui o pad, né, e vem e coloca a solda aqui. Coloca a solda, deixa ele derreter ao redor e pronto. Ó, olha só a diferença da nova solda para a antiga solda. A cor dela, né? Você pode ver que ela é bem brilhosa, né? Isso aqui é uma solda nova, né? Isso aqui já é uma solda muito melhor, brilhosa, bonitinha. O ideal é refazer todas as soldas de cada ponta aqui desse dispositivo. Nesse caso é a chave, mas pode ser feito com o potenciômetro, com qualquer outro dispositivo aqui da placa. Esse é só um exemplo, estou mostrando para vocês, certo? E pode não parecer, mas a limpeza com álcool isopropílico fez toda a diferença para que essa solda ficasse assim, bonitinha, né, bem brilhosa, e que ela se agarrasse ali totalmente à perna do componente. Porque se eu não utilizo, se eu não limpo, a solda ela não vai aderir à perna do componente nem ao pad, que é esse círculo de contato aqui ao redor da perna, né? Que é realmente o ponto de contato da placa. Então, se eu não utilizo o álcool isopropílico, provavelmente essa solda ela fica suja, ficaria mais difícil de ficar assim, com esse aspecto brilhoso. O terceiro procedimento que a gente vai utilizar para manutenção é o último, né, que é o mais drástico, que é ter que trocar o potenciômetro. Lembrando que a gente já tentou limpar a trilha com álcool isopropílico ou com limpa-contatos, a gente já tentou refazer as soldas e mesmo assim, se o problema ainda persistir, se o meu potenciômetro não funciona mais, eu tenho que, infelizmente, trocar o potenciômetro. E nesse caso, esse procedimento ele é apenas corretivo. Ou seja, já aconteceu o problema, já não tenho mais nada do que fazer, vou ter que apenas corrigir esse meu problema, né? E o que é que eu tenho que fazer para trocar o meu potenciômetro? Eu tenho que basicamente pegar as especificações dele. Especificações.
Se eu puder levar, se eu puder retirar o meu componente e levar na loja, isso é o mais indicado, né? Em primeiro lugar, é levar o componente igual, porque aí você vai levar na loja e vai mostrar para ele, ó, eu quero um potenciômetro exatamente igual a este aqui. E aí o dono da loja, claro que ele vai conhecer, né, o vendedor, ele deve conhecer quais são os potenciômetros que ele tem e vai te mostrar se ele tem exatamente aquele potenciômetro para que você troque. Esse é o mundo ideal. Agora, muitas vezes, você não pode, por algum motivo, levar o componente, retirar e levar. Às vezes o componente se destrói, não sei, você perde, enfim. Vamos supor que você não tem o potenciômetro para levar na loja, o que você precisa dele para comprar um potenciômetro igual. Então, basicamente, você vai ter que pegar os seguintes parâmetros do seu potenciômetro. O valor, primeiramente você vai ter que pegar o valor do seu potenciômetro, e o valor dele está aqui no corpo dele, né? Por exemplo, esse potenciômetro aqui, ó, ele tem esse número que está aqui de 100K. Então, isso aqui, ele identifica o valor do meu potenciômetro, que é um valor de 100K. Então, vou até colocar aqui como exemplo, né? 100K. O valor, a segunda coisa que eu preciso para trocar meu potenciômetro, para comprar um novo potenciômetro, é o tipo de curva. Qual o tipo de curva dele? É logarítmica ou é linear? O que vai dizer isso? Essa letrinha que está aqui, que vem normalmente antes do valor, né? A letra A, ela me diz que esse potenciômetro tem curva logarítmica. Então, outros possuem a curva B. Deixa eu ver se esse aqui era B. Pronto, esse aqui que eu desmontei era um de curva B, ó. E o valor dele, 10K. Então, nesse caso, eu vou lá para o cara, vou dizer, eu quero um potenciômetro de 100K de curva A. Eu preciso também, mas eu preciso também do tipo de eixo. Existem vários tipos de eixo. Existe potenciômetro de tipo de eixo estriado, eixo liso, eixo do tipo D, né? E nesse caso, a gente tem um potenciômetro de eixo estriado. Ó, você vê as estrias dele aqui. Vou mostrar para você. Potenciômetro de eixo estriado. Esse aqui, por exemplo, deste pedal, já é um potenciômetro do tipo D. Deixa eu colocar na posição D aqui, para você ver. Pronto. Pronto. Potenciômetro do tipo D. Então você vai ter que dizer para ele que o tipo de eixo dele é do tipo D, ou no meu caso aqui é um tipo de eixo estriado. E a outra característica que eles vão te pedir é o tamanho do eixo. Tamanho do eixo. Então existem potenciômetros. Esse aqui, no caso, é de eixo médio, né? Ou você pode até medir, né? Você pega uma régua e mede aqui quantos centímetros tem e chega lá para comparar, né? Isso é o mais ideal, porque dá mais certinho. Mas você pode simplesmente dizer se ele é médio, se ele é tipo de eixo longo ou se ele é tipo de eixo curto, né? Deixa eu botar aqui para ficar na sequência. Curto, médio ou longo, basicamente. Então, no meu caso, eu vou chegar lá, se eu tiver que trocar esse potenciômetro aqui e eu não puder levar ele, eu chegar, me dê um potenciômetro de 100K, curva A, ou seja, logarítmico, com o eixo estriado e haste longa, né? O tamanho da minha haste, não é o tamanho do eixo, o tamanho, vou botar aqui, da haste. Então, basicamente, é isso que eu preciso para trocar meu potenciômetro. Aí eu compro, levo para casa e faço a solda, troco ali o potenciômetro que tiver com problema. Então, pessoal, basicamente é isso. Esses são os procedimentos gerais, né? Esses 3 procedimentos que você pode fazer para resolver seus problemas aí com potenciômetros. Muitas vezes, o nosso pedal, o seu pedal, ele simplesmente pode cortar o som, zerou o som, você coloca ali, liga a guitarra no pedal, aciona o pedal, coloca na saída e simplesmente não sai nada. E eu já vi muita gente jogar pedais fora, ou seja, perder dinheiro, porque simplesmente seu pedal não funciona e o único problema que ele tinha era um potenciômetro, que é um dispositivo ali de R$20, de R$30. Ou seja, você perde um pedal, quem sabe de 500 até R$1.000, por conta de um dispositivo
que se você fizer talvez uma manutenção, não custe nada do seu bolso e você acaba perdendo um pedal, perdendo dinheiro por conta disso, né? Você poderia fazer uma manutenção facilmente dele ou simplesmente trocar o potenciômetro. Então, espero que esse conteúdo lhe ajude, que você não perca mais dinheiro com apenas problemas de potenciômetro e que possamos aí compartilhar conhecimento e lhe ajudar a montar seu próprio pedal.